que os bons devem ser recompensados e os maus devem ser castigados. É a nossa teologia infantil. Infantil. Então vamos falar um pouco sobre isso. Esta pergunta supõe dois grandes erros, mas dois mesmo, fundamentais. Primeiro erro. Essa pessoa supõe o seguinte, que nós tenhamos merecimento diante de Deus. Erro funestíssimo. Que haja tal coisa como merecimento. Eu pergunto, com base na matemática e na lógica, pode uma criatura finita ter merecimento perante o Criador infinito? Isto é um círculo quadrado. Que uma criatura possa ter merecimento diante do Criador, que o finito possa ter merecimento diante do infinito, é um absurdo falar agora. Mas a teologia ensina isso. Nós somos uma teologia completamente desastrosa. Porque o que quer dizer merecimento? Faz favor de analisar bem a ideia de merecimento. Merecimento é que eu tenho direito perante Deus. Eu sou credor de Deus e Deus é meu devedor, não é? Isso é merecimento, não é? Deus me deve, porque eu vivi 50 anos fazendo boas obras, então Deus me deve tanto em glória eterna, tanto em vida eterna. É a ideia de merecimento. É uma coisa absurda, uma negação completa do cristianismo. Falar em merecimento de uma criatura perante o Criador é acabar com a mensagem do Cristo. O que é que o Cristo disse aos seus discípulos? Quando tiverdes feito tudo o que devieis fazer, dizei, agora somos servos inúteis. Cumprimos a nossa obrigação, nenhuma recompensa merecemos por isto. São as palavras do Evangelho. Como é que os nossos teólogos não sabem nada disto? Em todas as igrejas se afirma que nós temos merecimentos diante de Deus. Mas o Cristo disse que não há merecimento. Quando tiveres feito tudo o que devias fazer, 50 anos de vida boa, de vida espiritual, vamos supor 50 anos de vida correta neste mundo. E depois, Cristo disse, quando tiveres feito tudo o que deveríeis fazer, então dizei a vós mesmos, somos servos inúteis. Inútil é aquele que não tem merecimento. Porque se ele tem merecimento, ele é útil. Se ele é inútil, é porque não tem crédito. Se ele tivesse crédito, ele seria um servo útil. Mas o mestre diz, então dizei, somos servos inúteis. Nós não temos nenhum direito a nenhum prêmio. Isso é inútil. Depois ele acrescenta ainda, fizemos tudo o que devíamos fazer. Nenhuma recompensa merecemos por isto. Isso está no Evangelho há quase 2000 anos. A nossa teologia não sabe. Inventa bobagens que nós temos merecimento. Quem trabalha 20 anos espiritualmente tem merecimento por 20 anos. E quem trabalha 50 anos tem direito a 50 anos de recompensa por 50 anos de merecimento. É uma coisa desastrosa falar em merecimento. Não existe possibilidade de uma criatura ter créditos perante o Criador. Porque neste caso, o Criador seria o devedor. Porque crédito e débito são termos correlativos. Se eu tenho crédito diante de uma pessoa de vocês, a outra pessoa tem débito comigo, não é? Mas não é possível que Deus seja devedor. Deus não pode ser devedor de nenhuma criatura, seja quem for, nem perante a criatura extra-humana, menos ainda perante a criatura humana. Deus não me pode dever nada, 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 nada.
Tem aquela maravilhosa parábola dos servos da vinha, ou aqueles colaboradores na vinha, parábola. Leia lá no meu livro, Sabedoria das Parábolas, eu expliquei. Uns tinham entrado de manhã cedo e trabalhado o dia todo na vinha. E outros tinham entrado na última hora, só trabalharam 1 hora. Então o dono da vinha pagou os últimos em primeiro lugar, os que tinham trabalhado 1 hora. E os que tinham trabalhado desde a manhã disseram: nós vamos receber muito mais, você está pagando tão bem aqueles últimos, nós vamos receber o dobro ou o triplo. Receberam todos o mesmo. Queixaram-se e disseram: mas nós que trabalhamos todo dia e os outros são 1 hora, como é que igualaste a nós? Então, qual é a resposta do Senhor, que representa Deus? Não estou fazendo injustiça a vós. Parecia uma injustiça, não é? Não estou fazendo injustiça a ninguém. Será que eu não tenho o direito de fazer dos meus bens o que eu quero? Veja que resposta maravilhosa. Deus não tem o direito de usar os seus bens como Ele quer. Nós temos o direito de o fazer devedor, porque nós fizemos isto, Deus tem a obrigação de fazer isto. Veja em que teologia infantil nós estamos há 2000 anos. Vamos sair uma vez desse infantilismo. Isso nem é ainda jardim de infância, isso é antes do jardim de infância. Não se entende nada disso. Portanto, essa pessoa lá de Acre supõe que Deus tem a obrigação de recompensar os bons, pelo menos isto, sem falar de castigar os maus. Ela supõe isto. Se vive em espiritualidade, com sacrifícios tais, e outros não fazem nada, por que é que os outros têm saúde e eu tenho doença? Ele provavelmente está doente. Bem, outros se consolam de outro modo e dizem: bem, não é tão ruim como parece, porque é por enquanto que Deus não me paga. Por enquanto. Porque eu trabalhei só 20 anos no serviço de Deus, ele ainda acha que não chega. Mas se eu tiver trabalhado 50 anos, e se eu morrer, então vem o reembolso total lá do outro lado. Porque eu fiz o depósito no banco dele. Depósito com juros e juros capitalizados, é claro. Mas é claro que Deus me vai recompensar. Mas, por enquanto, Ele não me está recompensando. Estou doente. Quer dizer, isso não é recompensa. Mas Ele tem uma esperança muito fagueira. Falta pouco para eu ser reembolsado com todos os créditos, aí, com todos os juros e juros capitalizados. Com isso se consolam. Outra ilusão. Deus não vai reembolsar a ninguém, nem na vida presente, nem na vida futura. Mas é claro que é assim. O mestre disse claramente: ninguém tem merecimento. Bem, mas essas pessoas que esperam a recompensa na vida futura, secretamente eles calculam assim: bem, Deus me vai reembolsar tudo a que eu tenho direito. Mas será que ele não podia adiantar uma parte daquele reembolso? 20% ao menos. Eu estou com 100% de reembolso para receber. Mas ele me podia adiantar um pouquinho a forma de saúde. Não de vida eterna, porque esse é um reembolso grande. Mas em um pouquinho de saúde, mas eu tenho doença, eu não tenho sorte nem nada. Eles se consolam, dizem: mas Deus podia fazer um pouco antes da morte, porque depois da morte é evidente que você é plenamente reembolsado. Ilusão, ilusão e mais ilusão. Já são 3 ilusões. Primeiro, que nós tenhamos merecimento. Segundo, que Deus seja nosso devedor. Terceiro, que Ele nos vai reembolsar depois da morte. Tudo ilusão, tudo ilusão. Nós vivemos completamente iludidos em tudo. Segundo erro desta carta de Acre:
essa pessoa supõe que a evolução seja finita e não infinita, a nossa evolução humana. Elas pensam que a nossa evolução vai até a hora da morte. E que na hora da morte, stop, aí acabou essa evolução. Depois vem o quê? Aí a aposentadoria celeste, com plenos vencimentos. Mas é claro, o trabalho acabou. Isso é evolução, é o trabalho. Depois, definitivamente, em 50 anos, acaba a evolução humana e lá entra a conclusão definitiva. Conclusão depois da evolução. Outro erro. A evolução não tem fim. Ninguém chega ao termo da evolução. Não há tal evolução. A evolução é absolutamente indefinida. Não tem fim. Começa, mas não tem fim. A nossa evolução não é de 50 anos, não é de 1000 anos, não é de 1 milhão de anos, é por bilhões e bilhões e bilhões por toda a eternidade de evolução. Por quê? Diz a matemática, e eu me baseio na matemática e na lógica, todo o finito em demanda do infinito está sempre a uma distância infinita. Faz favor de tomar nota. Todo o finito em demanda do infinito está sempre a uma distância infinita. Nós nunca podemos coincidir com o infinito. O infinito nunca coincide com o infinito. Nós sempre estamos infinitamente distantes de Deus. Apesar de milhões de anos de evolução, nós não estamos coincidindo com o infinito. Isso é contra toda a matemática. Todo o finito, em demanda do infinito, está sempre a uma distância infinita. Quer dizer, se há uma distância infinita entre nós e Deus, a evolução continua. A evolução continua, até que não tenha mais distância. Esse momento nunca chega. Sempre haverá uma infinita distância entre o homem e Deus. E enquanto isso existe, o homem pode prosseguir na sua evolução. E agora, dizem, se isso é assim, então está tudo perdido. Estamos num impasse horrível. Então, o que é a vida eterna? O que é o repouso eterno? O descanso eterno? Eles pensam que a vida eterna é uma aposentadoria celeste, por toda a eternidade, com plenos vencimentos, deitados numa poltrona estofada, olhando para Deus. Isso é uma coisa insuportável se isto fosse a vida eterna. Então eu preferia voltar à Terra. Pelo menos aqui não é tão enfadonho. A gente tem um pouco de variação, mas olhar por toda a eternidade para Deus e ouvir os anjos cantar Santo, Santo, Santo Deus. Meu Deus, é para enlouquecer. Este céu infernal é para enlouquecer. Eu prefiro a terra a este céu infernal. Felizmente, esse céu infernal não existe. É pura fantasia nossa. Não existe nenhuma vida eterna em forma de quietação eterna. Fecha a porta à chave, sim. Pode vir. Tranca a chave. Depois o cartaz lá do outro lado. Não pode chegar depois da hora. Bem, quer dizer, esta vida eterna em forma de descanso eterno, em forma de eterna passividade, seria a morte eterna. Uma eterna passividade é uma morte eterna. Mas nós entendemos que a vida eterna não pode ser passividade, tem que ser atividade. Uma vida passiva não existe. Eternamente passiva não pode existir. Então, o que é que entendemos por repouso eterno, descanso eterno? Fiz um desenho aí para concretizar um pouco isso. Vocês imaginem que nós estamos nesses zigue-zagues aqui embaixo. Fiz uma porção de zigue-zagues, para a direita e para a esquerda. Interrogação aqui. Para onde vai isso aqui? Não sei. Para lá. Para onde vai? Também não sei.
Aqui nós estamos zigue-zagueando da direita para a esquerda no nosso ego humano, correndo para cá e depois voltando para trás, e correndo outra vez para lá. Isso não é descanso eterno, isso é cansaço eterno. Isso é cansaço. Isso aqui que estamos fazendo agora vai diminuir um pouquinho o cansaço. Aqui já tem um zigue-zague um pouquinho menor. Já compreendeu um pouco que não deve fazer um zigue-zague tão grande como ele está fazendo. Vou fazer um zigue-zague um pouco menor. Já melhorou um pouco. Ele vai fazer um zigue-zague ainda mais curto. Quer dizer, ele está diminuindo o seu cansaço e aproximando-se do descanso. E o que seria o descanso? A linha reta vertical lá em cima. Lá, descanso é aquilo onde ele não tem mais zigue-zagues, nem para a direita, nem para a esquerda, onde ele vai rumo ao infinito, em linha reta. Isto é descanso eterno. Isto é descanso eterno. O descanso quer dizer a ausência de dúvidas. Isso aqui não existe mais aqui. Aquela dúvida lá também não existe aqui. Aqui não tem nenhuma dúvida. Aqui tem absoluta certeza. Quem está na linha reta aqui está no descanso eterno. Isso não quer dizer que se deita numa poltrona e descansa. Quer dizer o descanso das dúvidas. O descanso dos erros que ele tinha aqui embaixo. Ele se libertou deste cansaço inútil de zigue-zaguear para cá, zigue-zaguear para lá, e entrou finalmente na linha reta de uma certeza. Ele tem plena certeza que está no caminho certo da sua jornada. Ele não está no fim da jornada. Ele nunca vai chegar no fim da jornada. Porque a jornada não tem fim. A vida eterna não é um fim. A vida eterna não é uma chegada. A vida eterna é uma jornada, mas não é uma chegada. Porque nós não podemos chegar, coincidir com Deus. Isso é absolutamente absurdo. Nós podemos aproximar-nos eternamente do infinito, mas nós nunca podemos coincidir com o infinito. Então nós seríamos Deus também. Se eu coincidisse com Deus, se eu me identificasse com Deus, eu seria Deus, sem mais nem menos. Tinha 2 deuses pelo menos, e aqui já teria mais de 100. Isso é absurdo. A vida eterna é um eterno descanso, uma libertação de zigue-zagues, uma libertação de incertezas, uma libertação de dúvidas. Isto é a vida eterna. Mas isto não vai acabar nunca. Podemos dizer, a consciência, aqui está a consciência do caminho certo. A consciência do caminho certo. Isso aqui. Isso é a vida eterna. A consciência, 3 vezes C. Consciência do caminho certo. Eu tenho a plena consciência de que eu estou no caminho certo. Eu não vou zigue-zaguear para a direita, nem vou zigue-zaguear para a esquerda, porque isso são aberrações. Isso o meu ego faz. O meu ego faz isto. O meu eu não faz isto, ele faz só isto. Se nós estamos no eu, na consciência do eu divino, nós não vamos mais zigue-zagueando por aí, nos erros do ego humano. Superamos as incertezas do ego. Entramos na certeza do eu divino. Graças a Deus que agora estou na linha reta rumo ao infinito. Eu tenho pressa em acabar? Não. Ninguém tem pressa em acabar a sua jornada. Porque a felicidade é a consciência de estar no caminho certo rumo ao infinito. Isto é a vida eterna. A vida eterna não é uma parada. A vida eterna é uma consciência do caminho certo. Acostume-se a pensar assim. A vida eterna é a consciência tranquila de estar no caminho certo. Seja qual for a distância, isso não interessa.
a distância sempre é infinita. Mas isso não quer dizer nada. Se eu estou na consciência do caminho certo, eu sou feliz. A felicidade não é um descanso, não é um repouso, não é uma chegada, não é um termo final. A vida eterna é a consciência de que isso que eu estou fazendo está certo. Eu não preciso mais converter-me. Eu estou definitivamente convertido e com o pé no caminho certo, eu estou iniciado. Isto é iniciação. A iniciação começa aqui. Aqui não tem iniciação. Aqui está bobagem, aqui para embaixo. A iniciação começa quando ele abandona os zigzags e põe o pé na linha reta e se deixa guiar pelo seu eu espiritual. Aqui ele não é guiado pelo eu espiritual. Aqui é tudo ego. Tudo isto são coisas do nosso ego. Aqui, finalmente, ele entrou na consciência do seu eu divino. Diz, agora sim abandonei os erros e os zigzags do ego. Estou em linha reta rumo ao infinito. Quando chegarei, isto não me interessa. A felicidade começa no momento da iniciação. A vida eterna começou aqui. Começou aqui, na linha reta. E não vai acabar nunca. Porque o que é eterno e infinito não vai acabar. Essa ideia de que nós devamos chegar a um certo ponto para sermos felizes é puro infantilismo. Não é preciso chegar a um certo ponto para ser feliz. Não. A felicidade consiste na consciência tranquila de que esta direção em que eu estou indo agora, esta linha reta da minha jornada vertical, já começou e não vai acabar mais. Isto é a vida eterna. A vida eterna é uma consciência. A vida eterna não é uma chegada. É uma consciência tranquila. Eu estou no caminho certo. Mas essas pessoas não entendem nada disso. Eles pensam que tem que acabar uma vez. A evolução tem que acabar uma vez. Se acabasse a evolução, ou nós seríamos Deus, o que é bobagem, ou nós íamos voltar para trás. Começar tudo de novo. Começar outra vez aqui no ponto zero. Vale a pena a gente fazer uma jornada tão grande de milhões de anos e depois voltar para trás? Porque chegar nós não podemos. Coincidir com Deus não podemos. Parar seria uma morte eterna. Só voltar atrás e fazer tudo de novo. 3 absurdos. Absurdo é coincidir com Deus. Eu não posso coincidir com Deus. Segundo, eu não posso parar no fim de uma jornada sem morrer de fastio. Terceiro, eu não posso voltar atrás. Porque isso é ainda mais absurdo de tudo. Começar tudo de novo. Pensem seriamente nessas coisas. A única coisa que é razoável é dizer a evolução começou, mas não vai acabar nunca. A vida eterna é uma jornada em linha reta rumo ao infinito, mas não é uma chegada. Mas essa carta que me veio lá do Longínquo Acre supõe tudo que está errado, supõe que nós somos credores de Deus, sem mais nem menos, e que Deus é nosso devedor, que tem a obrigação de nos pagar tanto e tanto, porque trabalhamos tanto e tanto. Primeiro absurdo. Depois ele pensa que a evolução tem que acabar um dia. Porque daqui a pouco vai acabar. Com a morte vai acabar tudo, depois, por toda a eternidade, a aposentadoria. Todos esses erros estão nessa carta. Paulo de Tarso, que conhecia muito bem essas coisas, escreve numa das suas epístolas: nós iremos de conhecimento em conhecimento, depois da morte. Nós iremos de conhecimento em conhecimento, de glória em glória, e de beatitude em beatitude, felicidade. Isto Paulo de Tarso chama vida eterna. Prosseguimento. A vida eterna começa aqui. Isso é a vida de zigzag, do ego, não é eterna. A vida eterna começa aqui. Vamos de conhecimento em conhecimento. Quer dizer,
vamos ter sempre maiores conhecimentos de Deus. Vamos de glória em glória. Vamos ter sempre maior glória em Deus. E vamos de felicidade em felicidade. Na medida da nossa jornada, aumenta proporcionalmente a nossa felicidade. Vocês querem mais do que isto? Vida eterna em forma de conhecimento, em forma de glória, em forma de felicidade, sem fim. Sempre adiante, mas sem fim. Não há luz vermelha na estrada. Às vezes nos encontramos luz vermelha na estrada, stop, aqui, trânsito impedido. Aqui não há luz vermelha na estrada, aqui só tem luz verde. Você pode prosseguir eternamente na sua jornada da vida eterna. Você nunca encontrar um sinal para. Trânsito impedido. Não há tal coisa como trânsito impedido. Vamos retificar as nossas ideias, porque nós recebemos tantas ideias absurdas dadas de boa vontade. É claro que os nossos mestres todos tiveram boa vontade, mas não têm a compreensão das coisas. Eles só estudaram com a cabeça e nunca tiveram intuição pela alma, pelo espírito. E tudo que nós fazemos só com a cabeça, com a inteligência, não vai muito longe. Não está muito certo o que nós pensamos. Agora, se nós abríssemos as portas da nossa alma e nos deixássemos invadir pela revelação divina, pela intuição, pela inspiração, a coisa seria muito diferente. Pensar não leva longe e está sujeito a mil erros. Pensar é isso aqui embaixo, é o zigue-zague do pensamento. Agora, a intuição é daqui em diante. Aqui não somos nós que pensamos. Aqui nós somos não egopensantes, mas cosmopensados. Aqui o Espírito de Deus influi dentro de nós. Deus é que nos ilumina com seu Espírito. Isto é iluminação. Isto é intuição. Isto é revelação. Quando nós começamos a ser iluminados pelo Espírito de Deus, então acaba toda dúvida. Não precisa mais pensar, porque ser iluminado por Deus é 1000 vezes mais do que pensar. Mas quem não chegou até a iluminação fica no zigue-zague do pensamento e diz bobagens. De boa vontade ele diz bobagens. Ele não quer enganar ninguém, mas ele mesmo está enganado. Se eu estou enganado, os outros ficam enganados também me ouvindo. Mas se eu estou certo, pouco a pouco os outros também podem retificar os seus zigue-zagues. Então vamos pensar nisto. Bem, como já passamos a hora, vamos terminar aqui porque